No ano de 1897, jovens estudantes da escola espanhola Institución Libre de Enseñanza formaram, nos arredores do bairro madrilenho de Vallecas, um clube amador de futebol chamado de Futebol Sky. Já no ano de 1900, vendo que seu clube já passava por sérios problemas financeiros e não poderia manter-se de pé, os integrantes do Sky formaram outra equipe, batizada de Sociedad Madrid Futebol Club, que teve como primeiro presidente Julián Palacios Gutiérrez. E assim aquele grupo de estudantes entra para a história sem ter a menor ideia de que naquele momento eles eram os responsáveis pelo surgimento de uma das mais poderosas instituições do futebol mundial, um dos maiores clubes do mundo, sendo o maior vencedor do Campeonato Espanhol, o maior campeão da Liga dos Campeões da Europa e o maior campeão mundial. Neste vídeo eu vou mostrar alguns fatos interessantes sobre a história do Real Madrid, mas depois da vinheta. Enquanto a vinheta rola, aproveite para deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. No momento em que produzo este vídeo, eu estou com 624 inscritos. Você pode me ajudar a alcançar 1000? Então se inscreva e compartilhe este vídeo com seus contatos. Muito obrigado! Em seus primeiros meses de formação, os membros da Sociedad Madrid Futebol Club disputavam amistosos na cidade para promover o futebol que naquela época ainda engatinhava na Espanha, mas eles faziam isso por simples diversão. Tanto é que nesse período eles não achavam necessário registrar nenhuma de suas atividades, o que faz com que os primeiros anos de história do clube sejam um tanto quanto confusos e dê um trabalhão para qualquer um que queira fazer roteiro para um vídeo. Mas cá estou eu de cabeça quebrada tentando te falar sobre os primeiros anos do time. Julián Palacios Gutiérrez foi o primeiro presidente da Sociedad Madrid. Ele foi o responsável pela formação da primeira equipe de futebol do clube em 1900, com a ajuda de um grupo de amigos ingleses que lhe ensinaram as regras do esporte. Ele também foi o primeiro capitão e o primeiro centroavante do clube. Julián Palacios é considerado uma das figuras mais importantes da história do Madrid, pois foi ele quem deu origem a um projeto que anos mais tarde se tornaria uma das maiores instituições de futebol do mundo, mas que até então não possuía um registro oficial. Foi então que em 1902 ele juntou-se a outros ex-integrantes do Sky e aos irmãos Juan e Carlos Padrós para oficializar o clube. Julián passou a presidência para Juan Padrós, que foi encarregado de registrar oficialmente a instituição. Essa formalidade seria necessária para organizar melhor o Madrid e permitir que ele pudesse participar de torneios oficiais, além de dar mais prestígio e reconhecimento ao clube. Nessa época, havia o Corinthians Football Club, o famoso clube inglês que promovia o futebol fazendo várias excursões pelo mundo e era considerado um exemplo de fair play e esportividade. Essa boa conduta do Corinthians influenciou os membros do Madrid a adotarem o estilo e a cor do uniforme do time inglês, que vestia branco e azul. Esse é o mesmo Corinthians que inspirou a criação do Corinthians Paulista. Com tudo definido, a Sociedad Madrid Futebol Club é fundada oficialmente no dia 6 de março de 1902, com Juan Padrós sendo o primeiro presidente oficial de uma instituição agora devidamente registrada. Juan Padrós e seu irmão Carlos Padrós, outras duas pessoas importantíssimas nos primeiros anos do Madrid Futebol Club, nasceram em Barcelona, vejam só, e se mudaram para Madrid anos depois. Eles eram empresários e possuíam um estabelecimento comercial na rua Alcalá, uma das principais ruas de Madrid. As fontes que eu usei para fazer a pesquisa para este vídeo divergem sobre a natureza da loja, se era uma loja de roupas femininas chamada El Capricho ou uma fábrica de tecidos chamada El Encanto. Em 1902, essa loja se transformou na primeira sede da Sociedad Madrid Futebol Club. Juan Padrós foi presidente da Sociedad Madrid até 1904, quando foi sucedido pelo seu irmão Carlos, que presidiu Madrid até 1908. Sob a presidência de Juan, o Madrid obteve seu primeiro troféu em 1903, quando conquistou o Campeonato Regional Centro, uma competição anual de futebol para os clubes que eram principalmente da região de Castela, na Espanha. A presidência de Carlos continuou a formar o DNA campeão do clube. Nela, o Madrid foi campeão de quase todas as finais que disputou. Carlos Padrós investiu muito tempo e dinheiro para promover o futebol, cuja popularidade crescia muito na Espanha daquela época. Ele se preocupava em ter um clube forte, tanto dentro quanto fora do campo.
Sendo assim, durante sua gestão, o Madrid começou a se estruturar como um clube sólido e bem administrado, tanto que já nesses primeiros anos de existência, a Sociedade Madrid conquistou vários troféus, incluindo 4 Copas do Rei na sequência, sendo tetracampeão de 1905 a 1908. E só para citar, eu encontrei 2 fontes que alegam que um tal Breno Lucas de Menezes é o primeiro presidente do Real Madrid, mas o site oficial do clube nem cita esse nome. Nestes seus primeiros anos, o uniforme e o escudo do Real Madrid foram submetidos a algumas mudanças, todas elas ainda influenciadas pelo uniforme do Corinthians Football Club, até chegar às características que conhecemos hoje. Em 1920, o rei Afonso XIII concedeu à Sociedade de Madrid o título de Real e a coroa foi adicionada ao escudo. Essa concessão do rei foi dada como reconhecimento pelo sucesso e prestígio que a Sociedade de Madrid obteve naquela época, conquistando vários campeonatos. O clube passou a usar a coroa real no seu escudo e mudou seu nome para Real Madrid Football Club. Essa honra também foi concedida pelo rei Afonso a outros clubes de futebol da Espanha, como o Real Betis e o Real Valladolid, que representavam o apoio da Casa Real Espanhola ao futebol do seu país. Este prestígio concedido ao rei a apenas alguns clubes pode certamente ter sido motivado por questões políticas, uma vez que cidades como Barcelona e Bilbao eram antimonarquistas e desde aquela época demonstravam possuir ideais separatistas, o que fez com que Afonso XIII se aproximasse dos clubes que vinham surgindo em outras cidades, permitindo o uso da coroa em seus escudos e a adoção do nome real. Mas isso mudaria 11 anos depois. Naquela época, a Espanha era uma monarquia constitucional, ou seja, o rei compartilhava o poder legislativo com as Cortes Gerais, formadas pelo Senado e pelo Congresso dos Deputados, que eram eleitos pela população masculina espanhola. Logo, as eleições municipais de 1931 deram a vitória aos partidos republicanos, o que mostrou que a população aprovava mais a monarquia. Isso levou à proclamação da Segunda República Espanhola e à abdicação de Afonso XIII. Como a República Espanhola era contrária aos símbolos da monarquia e queria romper com o passado eliminando os vestígios do antigo governo, ela impôs aos clubes espanhóis que estes mudassem de nome mais uma vez, retirando o título de Real dado pelo rei Afonso XIII. Assim fez o Real Madrid, que mudou seu nome para Madrid Clube de Futebol e retirou a coroa de seu escudo. Mas esse que chega a 1936 e com ele o conflito armado entre esses republicanos eleitos e os nacionalistas que queriam a unidade e a centralização do Estado espanhol, sendo então contrários aos movimentos separatistas ou autonomistas de regiões como a Catalunha e o País Basco. Esse conflito ficou conhecido como Guerra Civil Espanhola e teve fim em 1939, com a vitória do movimento nacionalista. O general Francisco Franco assume o poder na Espanha e devolve a esses times espanhóis as honrarias concedidas pelo rei Afonso XIII. Assim, o Madrid recupera o título de Real e a coroa do escudo. Mas aqui eu gostaria de deixar bem claro para algum desatento que eu não estou querendo dizer sob hipótese nenhuma que algum governo dos aqui citados tenha sido bom ou ruim. O objetivo deste vídeo não é avaliar os governos espanhóis vigentes durante os primeiros anos do Real Madrid, assim falar um pouco sobre o início da história do clube, que até aqui apenas recebeu as honras e atendeu às exigências dos governos que estavam em vigor na Espanha. Eu poderia falar sobre o período em que o general Franco governava o país e a relação que o seu governo tinha com o Real Madrid, mas deixarei para outro vídeo para que este não fique ainda mais longo. Mas se você quiser saber mais sobre os governos de Afonso XIII, de Francisco Franco ou da República Espanhola, você vai ter de pesquisar. Aqui mesmo no YouTube há diversos vídeos de bons canais de história falando sobre esses governos. O Real Madrid recebeu o apelido de merengue por causa da cor branca de seu uniforme, que lembra a sobremesa feita de claras em neve e açúcar, muito popular na Espanha. Essa associação foi feita pelos jornalistas esportivos logo após a fundação do clube, em 1902. Outra versão diz que o apelido surgiu em 1916, quando alguns torcedores ironizaram o estilo de jogo duro do time, comparando-o ao Suspiro, que é macio por dentro e duro por fora. Além de merengue, o Real Madrid também é chamado de Viking desde 1960, quando goleou o Frankfurt por 7-3 na final da Liga dos Campeões e foi comparado à invasão viking por um jornal inglês. O Real Madrid também é chamado de La Casa Blanca por causa da cor do seu uniforme e do seu estádio, Santiago Bernabéu. O apelido surgiu na década de 1950, quando o clube dominava o futebol mundial com jogadores como Di Stéfano, Puskás e Gento.
O primeiro jogo entre Real Madrid e Barcelona foi disputado no dia 13 de maio de 1902, nas semifinais da antiga Copa de la Coronación, que era o precedente da atual Copa do Rei. O Barcelona venceu esse jogo por 3-1. Esse foi o início de uma longa história de confrontos entre os dois maiores clubes da Espanha, cuja rivalidade tem origens históricas, políticas e esportivas. Essa rivalidade remonta também à Guerra Civil Espanhola, quando o Real Madrid era visto como símbolo do nacionalismo espanhol e do regime de Franco, enquanto o Barcelona era o representante do nacionalismo catalão e da resistência republicana. A rivalidade também foi alimentada por episódios polêmicos, como a transferência de Di Stéfano do Barcelona para o Real Madrid em 1953, com a intervenção de Franco. Além disso, os dois clubes são os mais bem-sucedidos e populares da Espanha, disputando títulos e prestígio dentro e fora de campo. O primeiro estádio do Real Madrid foi inaugurado em 1924 e se chamava Estádio Chamartín. Ele tinha capacidade para 15 mil espectadores e foi a casa do clube até 1946, quando foi demolido para dar lugar ao atual Santiago Bernabéu em 1947. O estádio tem esse nome em homenagem a Santiago Bernabéu, que foi jogador, treinador e presidente do Real Madrid. Ele jogou pelo Real de 1912 a 1927, marcando 194 gols em 495 partidas. Ele também foi treinador do clube entre 1926 e 1927. Em 1943, ele se tornou presidente do Real Madrid e permaneceu no cargo até sua morte, em 1978. Ele foi o responsável pela construção do estádio que leva seu nome e pela contratação de grandes jogadores como Di Stéfano, Gento e Puskás. Ele também foi um dos idealizadores da Copa dos Campeões da Europa, a atual Liga dos Campeões. Sob sua presidência, o Real Madrid conquistou 16 ligas espanholas, 6 Copas da Espanha e 6 Ligas dos Campeões. Ele é considerado o presidente mais importante e carismático da história do clube. Na noite de 18 de maio de 1957, o Real Madrid inaugura a iluminação do seu estádio em um amistoso histórico contra o Sport Clube de Recife. A partida foi assistida por mais de 70 mil pessoas. O Real Madrid venceu por 5-3, mas o Sport foi elogiado pela imprensa espanhola pela sua técnica e velocidade. Foi a primeira partida noturna do Real Madrid em seu estádio. Atualmente, o estádio Santiago Bernabéu tem capacidade para 81 mil espectadores e é um dos mais famosos e prestigiados do mundo. Essa é para quem gosta de boa música. O cantor Julio Iglesias tem uma relação com o Real Madrid desde a sua juventude. Ele foi goleiro das categorias de base do clube e chegou a jogar pelo time principal em 1962, aos 19 anos. Ele compartilhou o vestiário com lendas como Puskás, Gento e Di Stéfano. Porém, um grave acidente de carro o afastou dos gramados e fez Julio se dedicar à música. Ele nunca deixou de ser torcedor do Real Madrid e costuma comentar os jogos e as conquistas do clube nas redes sociais. Eu já produzi um vídeo contando essa história com maiores detalhes. Vou deixar o link na descrição. O ótimo desempenho do Real Madrid, tanto em seus primeiros anos quanto nos anos subsequentes, fez a FIFA lhe reconhecer como o melhor clube do século XX no dia 11 de dezembro de 2000. Esse título foi um reconhecimento por sua trajetória vitoriosa no futebol mundial, especialmente na Europa. Naquela ocasião, o clube tinha conquistado a Liga dos Campeões por 8 vezes, sendo 5 delas de forma consecutiva entre 1956 e 1960. O clube também tinha vencido o Mundial por 2 vezes e conquistado outras competições nacionais e continentais. O Real Madrid tem em suas fileiras alguns dos maiores jogadores da história do futebol, como Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Francisco Gento, Raimundo Kopa, Hugo Sanches, Emílio Butragueño, Zinedine Zidane, Ronaldo, Raul González, Cristiano Ronaldo, enfim. De 2000 para cá, o Real multiplicou as suas conquistas e o número de excelentes jogadores em seu plantel. Se continuar assim, é bem fácil que se torne o maior clube do século XXI também. Os primeiros anos de existência do Real Madrid são trechos da história do clube que não foram devidamente documentados. Isso pode confundir quem tentar fazer uma pesquisa mais profunda sobre o assunto. Me deu um trabalho e tanto, mas creio que consegui produzir um conteúdo coerente dentro da minha proposta, baseada principalmente nas informações fornecidas pelo site oficial do Real e em várias outras fontes que usei para comparar as informações que eu fui encontrando. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo.
E mais uma vez eu peço que me ajude se inscrevendo no canal e divulgando esse vídeo com seus contatos. Muito obrigado e até o próximo.